Projeto de Lei número 55 de 2025 dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2026. Abertura da audiência. A primeira secretária já realizou a chamada e verificou estarem todos presentes. Convido a todos a fazerem a oração regimental desta casa. Senhor, abençoai esta casa e fazer instrumento de vossa paz aos pedidos de Jesus. O objetivo da presente audiência é discutir com a população, autoridades e servidores públicos aqui presentes o projeto de lei número 55 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026. Finalidade da LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como finalidade principal orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, estabelecendo as metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro seguinte, fixando as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento, estabelecendo a política fiscal e os critérios para a limitação de empenho, indicar prioridades de investimento dos poderes públicos, orientar a elaboração dos orçamentos dos poderes executivo e legislativo do município de Santana da Vargem, estabelecer metas fiscais e riscos fiscais. Convido o nosso assessor jurídico, Felipe Tomé, para fazer parte da mesa e esclarecer aí as dúvidas dos nobres. Aproveitar o momento aqui para fazer alguns esclarecimentos a respeito da lei de diretrizes orçamentárias, né, e também para perguntas. Nós temos três tipos de leis orçamentárias. Nós temos o PPA, o Plano Plurianual, que é feito para dotações orçamentárias de 4 anos, no mínimo de 4 anos, né? Então, por exemplo, um projeto que a gente acha que vai durar mais de um exercício financeiro ou 2, no PPA. Por exemplo, pagamento de folha salarial. PPA, tem que estar no PPA porque ele é um projeto de duração continuada. Não é uma coisa que você espera que vai acabar de uma hora para outra. Então, essa é a finalidade do PPA. Depois nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é uma diretriz? Diretriz é alguma coisa que mostra como vai ser feito. Se eu falar assim, como que vai ser uma diretriz para extrair um dente? Com os mecanismos que, quando alguém for extrair um dente, você vai preencher aquela coisa. Ou para trocar uma fiação elétrica. Quais seriam as diretrizes para trocar uma fiação elétrica, sem tomar choque nem nada? Né? Aí vai ter o livro lá explicando. Então, esse livro seria a LDO. Então, o que vocês colocarem na LDO, a LOA, que é a próxima orçamentária que eu vou tratar, né, ela é obrigada a fazer. Eu dou uns exemplos bobos, porque às vezes os exemplos bobos aqui é um pouco mais fácil da gente entender. Por exemplo, se vocês colocarem na LDO que a LOA tem que vir, fala uma cor aí. Azul. Azul. Se vocês colocarem que a LOA tem que vir de azul na LDO, a prefeitura tem que mandar a LOA em azul. Então eu brinco que a LDO é mãe da LOA. Então o que vocês colocam na LDO, o prefeito, quando for enviar a LOA, ele tem que respeitar a LDO. Tranquilo? Então, por exemplo, para aumento para pagar hora extra, tem que estar na LDO, porque senão você não pode pagar hora extra. Aumento de salário do servidor, tem que estar na LDO, senão você não pode fazer. Uma abertura de crédito, tem que estar na LDO, senão você não pode fazer. Então, basicamente, a LDO ela é a matriz do orçamento. Tá? Ela ainda não é aquela lei recheada de número, ela é mais texto do que número. Em compensação, a LOA, que é a próxima lei que vai vir, aí sim, ela é muito pouco texto, praticamente é 1 ou 2 folhas no máximo, e aí sim ela vem com os números. Então, basicamente é o seguinte, como que a gente sabe o que a prefeitura vai gastar no quê? Por exemplo, na área de saúde, na área de educação, na área de esporte,
Aí vai vir na LOA. A LOA que vai mandar os anexos e ali vai estar dizendo cada centavo que a prefeitura vai gastar, está dizendo onde vai estar. Ah, vai ser recurso papai, vai ter subvenção por, sei lá, qualquer coisa. Porque a regra é o seguinte, o nosso município, todos os outros, só podem gastar dinheiro para qualquer coisa se tiver previsão na LOA. Se tiver previsão na LOA. Vamos supor que, Silmar, você conseguiu uma emenda de quantos milhões aqui para Santana? 2 milhões. Vamos supor que o orçamento do município seja 40, previsão. Esses 2 milhões estão no orçamento nosso? Não está. Aí ele vai ter que abrir um crédito para incluir na LOA e aí sim ele pode gastar. Aí vem a primeira pergunta. Vamos supor que o deputado da Silmara mandou os 2 milhões, está na conta da prefeitura. A prefeitura, ela tem dinheiro para gastar esses 2 milhões? Pela conta ela tem. Está lá na conta, é só fazer um cheque ou passar um Pix aí e paga. Só que vai estar dentro da lei? Não vai estar. Porque aí é aquele negócio que a gente fala assim, tem disponibilidade financeira, mas às vezes não tem orçamentária. Ou às vezes tem orçamentária, mas não tem a financeira. Então as duas coisas têm que estar juntas. O dinheiro na conta e permissão na lei. Mas você tem que fazer que tipo de inclusão para fazer isso no caso deles? Por exemplo, vocês acabam, tem uma abertura de crédito agora, não tem? Do que é? Alguém lembra esse projeto que vocês estão para votar aí? Quem tá fácil aí de pegar? Deixa eu dar um exemplo prático. Criação de crédito. Então, não lembro o que é. Isso, vamos dar um exemplo seguinte. Beleza, isso. Vamos lá. Por exemplo, a prefeitura mandou para nós, para vocês, né? Ela quer criar 3 cargos de assistente administrativo, um de psicólogo e um de motorista. Vamos imaginar que isso vai custar por ano 100 mil reais. Um exemplo. Aí o que acontece? Provavelmente a LOA que foi votada o ano passado, né? Pela Silmara, pelo Jacques, pelo Filipão, foi votado ano passado, talvez quem na hora que o Zé fez, ele fez mais ou menos, estou supondo, fez mais ou menos a continha para pagar o salário de todo mundo. Talvez esses 100 mil a mais não tenha limite. Vamos supor que a folha inteira da prefeitura dê 2 milhões por ano. Previu 2 milhões e vai gastar 2 milhões. A partir do momento que o Júnior mandar um projeto para cá, precisando gastar mais 100, os 2 milhões vai ser o suficiente? Não. Mesmo que ele tenha dinheiro, vamos supor que ele tenha dinheiro na conta, mas o limite dele é 2 milhões. Aí ele vai mandar um projeto para cá, para uma abertura de um crédito suplementar, para passar esses 2 milhões para quanto? 2,100. Aí a Câmara autoriza, ele pode gastar quanto agora? 2,100. Aí ele pode usar os 100 mil para pagar o servidor? Pode. E se ele não mandasse? Ele tinha dinheiro na conta, ele gastou os 2 milhões e agora ele vai pegar 100 mil e pagar a folha de pagamento. Está errado porque não está na LOA. Aí é aquele fato de pedalado. Mesmo que ele peça depois. Vamos supor que esqueceu, ele foi e pagou. Aí quando chega em julho, ele vai lá e pede. Não adianta, porque você tem que pedir antes para poder gastar. Isso é uma abertura de um crédito suplementar. Esse é o que vocês votam. No caso, secretário, a verba dos poucos que vocês já assumiram. Sim. A LOA, né? Tem alguma função que você consegue solicitar? Você conseguir auxiliar o esporte, aquela verba que você tirar dela para botar no esporte? Tem. A gente pode fazer isso de 2 formas. Lembra que eu falei para vocês que a LDO é mais letra do que número? Por exemplo, vamos supor que você analisou a LOA desse ano. E você quanto mais, pode chutar qualquer número, é só para a gente dar um exemplo. Quanto que está gastando na qual secretaria que você quer aditivar? Eu vou pôr na cultura, Cultura. 700 mil, passa 200 mil para o esporte, para ajudar. Desses 700 ou mais 200? Isso, para tirar, caso não, para pôr no esporte 200. Tá. Então, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos, um na LDO e outro na LOA. Tá? Se tiver confuso, vocês me falam que daí eu tento mudar um pouco a abordagem. Tá? Então vamos lá. Vamos supor que a prefeitura, no caso do ano passado, o Zé colocou 1 milhão para cultura, 1 milhão para cultura. Aí você pode fazer uma emenda agora para falar assim, quando o mandar um projeto para cá, você quer que tenha 1.200.000 na cultura. No cultura. Então, teoricamente, ele teria que aumentar 200 mil. Porque
a mais do que ele colocou na outra. Isso é uma emenda que você pode fazer. E aí você não vai precisar mostrar a origem, em tese, por quê? Porque você vai tirar da onde? Você nem sabe de onde que está. Isso é emenda na LDO. Agora eu vou dar um exemplo na LOA. A LOA já vai vir como que a prefeitura quer gastar o dinheiro. Aí se você quiser tirar de 200 mil para colocar na cultura, você vai ter que arranjar 200 mil em outros lugares, tirar para colocar na cultura. Exemplo, vamos supor que o Carnaval de Santana 1 milhão. Aí você quer colocar 200 mil a mais do que está lá na cultura. O que você vai fazer? Você vai fazer uma emenda modificativa na dotação que tem 1 milhão. Você vai deixar com quanto? 800. Sobrou 200 mil, não sobrou? Aí você vai fazer uma emenda modificativa, porque já existe. Na cultura, a gente colocar esses 200 mil que você tirou aqui e colocar lá. A cultura consegue trabalhar dentro do esporte, vocês esportes cultura lá. Isso serve qualquer coisa. Dentro daquele vínculo. Não necessariamente. O cultura é um vínculo hoje, né? Não necessariamente. O que que acontece? Quando a prefeitura manda a LOA, ela manda assim, dinheiro para cultura. E ali embaixo ela vai destrinchando, ó, tem 2 milhões para cultura, mais 500 mil eu vou usar para comprar um carro, 500 mil para não sei o quê, 500 mil para não sei o quê, e ela vai colocando. Aí você pode colocar em uma coisa específica. Por exemplo, você quer o projeto Jackson do óculos aí, que ele fez. Vamos supor que atualmente, que a prefeitura não colocou isso na LOA, mas o Jackson quer repetir esse projeto dele. Aí ele vai tirar, por exemplo, vamos usar o Carnaval que é mais fácil. Aí ele tira, você sabe quanto custou o teu? Mais ou menos. 50 mil, 100 mil, 200 mil? 70 mil. 70 mil, aí não tem lá. Aí ele vai tirar, fazer uma emenda, tira 70 mil do Carnaval, e aí ele vai fazer uma emenda aditiva. Por que aditiva? Porque não existe o projeto dele. Aí ele vai fazer uma emenda aditiva, vai pedir ajuda para a contabilidade para colocar aqueles códigozinhos e vai colocar 70 mil para aquisição de óculos para o projeto do Jackson lá. Beleza? E isso também é super importante para vocês, por quê? Porque que acontece? Muitas vezes, o problema de você criar projetos de lei é falar assim, você não pode criar despesa para o executivo. Não é isso que a gente escuta? Só que veja bem, eu tenho 1 milhão nessa mão aqui, e vou falar que vai ser 200 mil em cada dedo. Ok? 1 milhão, 200 mil em cada dedo. Aí aqui, vamos supor que eu vou ter um sexto dedo aqui. Sexto dedo aqui. Aí eu vou tirar 100 mil daqui e vai ter 200, 200, 200, 100 e 100. Se eu somar todos esses dedos aqui, vai dar quanto? 1 milhão. Se eu somar isso aqui, vai dar 1 milhão. Eu criei gasto? Não. Não criei gasto. Eu só modifiquei aonde tiver esse gasto. Então, às vezes, vocês têm projetos pessoais aí, né, para criar coisa que vai gerar despesa. Ah, vou criar um canil, vou criar um... sei lá, vocês pensaram aí, dá um exemplo, entendeu? Eu quero criar um projeto para óculos, ou... Exatamente, então, pronto, é só você... Agora é a hora de vocês falarem, vocês veem mais ou menos quanto que vai gastar, e aí, se o prefeito não colocar isso na LOA, vocês vão, quando ele enviar a LOA, vocês fazem uma emenda, tira de um lugar, sempre mostrando de onde vocês estão tirando, e coloquem em outro. Aí depois vocês vêm com o projeto de vocês regulamentando, porque aí a prefeitura não vai poder dizer que vocês estão criando despesa, porque na hora que a prefeitura disser vocês estão criando despesa, fala, não, já está previsto na LOA. Aqui, ó, do código tal, eu coloquei 100 mil para o projeto aqui que eu estou pensando em fazer. Deixa eu usar o exemplo do Luiz aqui. Supondo 1 milhão estava no futuro. Ele pode mexer no orçamento, no número do orçamento, em 200 mil, mas sabendo o orçamento, seria na LOA. Para ele fazer essa emenda na LDO, ele teria que, por exemplo, criar uma dotação específica para o esporte. Tá. E ali ele não pode estipular o valor. Não, ele até pode. A questão de você... Mas se ele não souber o valor? Como que ele vai gastar com o esporte? Por exemplo, a gente está chutando 1 milhão. 1 milhão, mas eu quero que ele mande uma dotação específica no esporte, porque realmente a cultura ela leva mais o dinheiro todo para o lado da cultura e o nosso esporte faz muito tempo que está precisando se levantar. Tá, nesse caso que você... Aí você não sabe o número. Se você não sabe o número, eu sugeriria você fazer essa emenda na LOA. Por quê? Se você não sabe o número, na hora que você colocar assim, eu quero uma dotação para melhorar o esporte de Santana, o prefeito não vai fazer alteração nenhuma na lei dele. Ele vai falar, já está previsto o que eu fiz.
Porque ele vai mandar um dinheiro para o esporte, a gente não sabe quanto, mas ele vai mandar um dinheiro para o esporte. Aí ele vai falar que já está ali. Aí, ou seja, a tua emenda não serviu para nada. Agora, se você souber o valor, vamos supor que você compare a lei que a gente está vigendo hoje, quem fez foi o prefeito anterior. Aí vamos supor que o prefeito anterior imaginou para esse ano gastar 500 mil só no esporte. E você acha que 500 mil é pouco, que no mínimo a prefeitura tinha que gastar 700. Aí sim, aí você pode fazer uma emenda na LDO falando, ó, gostaria não, a secretaria, a dotação orçamentária da Secretaria do Esporte deve vir no mínimo com 700 mil. Antes a gente tem que rever essa verba do cultura, da cultura cai do esporte, no caso, né? É porque é vinculado. Não, mas aí a Secretaria de Esporte, Cultura, tudo isso. Se você tiver uma direção, ou seja, uma finalidade, você pode colocar direto na lei. Deixa eu usar o mesmo exemplo aqui agora. Usar o mesmo exemplo que agora. Vou usar o mesmo exemplo do Gleito, já que nós estamos falando de esporte. Vamos supor que o Gleito crie um projeto de lei aqui, este ano, presente aqui nesta casa, dizendo que ele vai fazer um campeonato municipal. Projeto de lei Copa tal, passa a ser data oficial no calendário do município, todo ano tem que fazer esse campeonato, ok? Ele pode prever essa dotação dentro da LDO, gostaria de mandar, gostaria não, né? Sugiro uma dotação específica para o campeonato, tal. Beleza? Que aí o custo, aí ele vai puxar depois e tal. O interessante é você, já está pronta. O interessante é você já prever algum valor. Porque, por exemplo, aí vem a parte que a Câmara tem que ser um pouco responsável. Que é o seguinte, porque senão vocês começam a fazer, eu quero 1 milhão para isso, 1 milhão. Pera aí, entendeu? Vamos também ajudar a prefeitura. Então, tipo assim, eu acho que é mais ou menos que essa Copa vai custar 5 mil, 10 mil. Aí você coloca na LOA, que vai ser enviada, tem que ter uma dotação específica para custear o campeonato, fulano de tal, beleza. Aí a prefeitura vai dentro do esporte, vai lá vir uma dotação para custear e o valor que você colocar. Igual você explicou no início, para a diretriz, no caso, para puxar um esporte, juiz, cadeirinha, bola, a situação funcionando, a organização, a diretriz muito fio lá, acompanhado por outros, e a atualização dos pontos é isso. E aí a parte que eu falo de ser mais responsável, no sentido de ir atrás e ver quanto mais ou menos custa. Porque senão vamos supor que você coloque 5 mil nessa dotação. E aí esses 5 mil não dá nem para a primeira rodada, né? Aí complica. Então, aí conversa com o pessoal, tem o Edson ali que mexe com o esporte, custa tanto. Aí você já pede para a prefeitura colocar mais ou menos o valor. Já, porque a gente fazendo um modelo desse, o valor que você está falando, puxar isso, aí no caso vai ter um ato tímido, ó. Vai fazer vai puxar no ato 10x. Você precisa apresentar isso como orçamento. Mas eu acho que pensar é só no futebol, pensar em todas as modalidades. Você deu o karatê, o vôlei. Eu dou dotação do projeto só para a gente pensar no esporte de uma maneira geral. Se a gente pensar, por exemplo, a cultura, ela também é a dotação do esporte. Então, eu não sei se seria interessante fazer a emenda criando uma dotação específica na LOA para a destinação do dinheiro próprio do esporte. Na verdade, isso já vai ter. Já vai ter, mas de uma maneira muito genérica. Não. Porque na verdade, provavelmente, o que acontece? Vocês estão falando aí que a cultura é junto com o esporte, né? Então, o orçamento do esporte com a cultura já vai estar tudo junto. O que for para a cultura, que vai estar assim, Secretaria da Cultura e Esporte, 3 milhões. Aí desses 3 milhões, às vezes o prefeito coloca 2 milhões para a cultura e 1 milhão para o esporte. Ok. Ou então ele pode colocar, eu falei 3 milhões, 2 milhões e 900 para a cultura e 100 mil para o esporte. Aí vocês têm a faculdade de analisar isso aqui e tentar equilibrar aquilo que vocês acham. Se vocês não concordarem com o orçamento que é enviado, aí vocês podem fazer. Porque uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte, e isso às vezes não fica tão claro. O que o executivo manda para vocês é uma sugestão. Porque muitas das vezes a gente acha que o prefeito manda e vocês não podem mexer. Porque ele fez orçamento, ele tem equipe, ele sabe onde... Ok, só que isso é uma sugestão. Tanto que ele tem uma equipe, alguma coisa, e aí ele já vai mandar
um esboço para vocês, como se fosse um pré-projeto para vocês. E aí vocês analisam, se concordarem não mexe nada, ou então mexe naquilo que tem que fazer. Mas na verdade quem bate o martelo, na verdade quem faz o orçamento do município é a Câmara. É a Câmara, não é o Executivo. O Executivo ele manda uma sugestão. É lógico que a gente tem que ter responsabilidade para não sair bagunçando o orçamento do Executivo, porque senão, olha só, vamos supor que tem o Executivo ele quer fazer um canil, um exemplo, um canil municipal. E aí ele coloca 2 milhões para fazer esse canil. Beleza. Aí vocês vão aqui, pegam esses 2 milhões e cada um pega 100 mil e joga para um lugar diferente. Ok. Aí aprova, vamos supor que ele vete, vocês derrubam o veto dele, e aí vai ser assim que vai estar na lei. Ok? Só que peraí, quando tiver um problema de cachorro, o que provavelmente o Executivo vai fazer? Ó, eu previ, os vereadores é que tiraram, vai cobrar os vereadores. Então assim, quando vocês forem fazer a mudança, saibam gerir. Por isso eu até estava conversando hoje com a Bruna, o mundo ideal, no mundo perfeito, seria o seguinte: o Executivo, antes de mandar o orçamento para vocês, o interessante seria o secretário fazer o orçamento da pasta dele. Então, sei lá, a Secretaria de Cultura pede 10 milhões, Secretaria do Esporte mais 10 milhões, a Saúde pede 20 milhões. Não, peraí, eu só tenho 20, vamos ajeitar? Aí senta com a contabilidade, ajeita daqui, ajeita de lá e faz o orçamento. Aí ele pega, põe no papel, faz a audiência pública justamente para a população. Faz as reivindicações, beleza. Fechou o projeto, mandou para a Câmara. O ideal era o seguinte: as comissões estão em comissões. Comissão do Esporte, senta com o secretário do Esporte, primeiro, para ver se ele realmente planejou aquilo ali, né? E segundo, para ele, vocês tirarem dúvidas com relação àquilo. Até para vocês poderem fazer uma emenda mais responsável. Ó, não vou tirar disso aqui porque eu achei que não era importante, mas o secretário me disse que é importante. Ou então, não, isso aqui não é tão importante. Você já marca ali que é uma possível fonte de alguma mudança que vocês fazem. Aí beleza, sentou as comissões, reuniu com os secretários, beleza. Aí vocês escutam a população e aí vocês têm condição de tirar da onde vocês acham que tem que tirar para fazer uma nova emenda. Ou então não, vocês concordam 100% com o orçamento que veio do Executivo. Sem problema nenhum, vocês aprovam e fechou a questão. Tá? Por que eu falo que tem que ter essa troca? Para não correr o risco de vocês fazerem uma emenda em alguma coisa que é importante no município. E aí é óbvio que se vocês mexerem no orçamento, o Executivo ele vai colocar a responsabilidade do que vocês mudarem vocês. Até porque a responsabilidade da mudança foi vocês. Entendeu? Então tem que ser um pouco dos dois. Porque senão, qual que é o problema dos vereadores entenderem esse poder que eles têm? É de serem responsáveis com esse poder. Ah não, eu vou fazer de qualquer jeito, porque meu eleitorado quer que eu construa um foguete para a Lua, então eu vou construir um foguete para a Lua. Mas peraí, o resto da cidade? Então é sempre esse meio termo. E o Executivo tem que entender também que quem na verdade faz o orçamento são vocês. Ele faz a base, ele faz o estudo, mas o orçamento quem bate o martelo é vocês. Isso é fundamental. O orçamento está de 45 milhões. Aí 8 milhões. É aberta a nova, com certeza nós temos gasto dentro ali da secretaria. Como pode acontecer isso? Esse aumento aí de orçamento? Então, assim, vamos tratar de duas hipóteses. Uma da prefeitura estar mentindo e a outra da prefeitura estar falando a verdade. Se a prefeitura, começa a prefeitura falando a verdade ou mentira? Verdade? Tanto faz. Tá, então vamos para a prefeitura falando a verdade. A prefeitura fez a verdade. Então o que acontece? A prefeitura deve ter algum estudo demonstrando que alguma coisa aqui no município aumentou o imposto. Ou o FPM, a tendência é aumentar, ou está vindo uma empresa para a cidade, ou então teve um aumento de impostos, etc. Ou a prefeitura vai fazer um mutirão para cobrar dívidas antigas, etc. Aí a prefeitura é que vai te dizer isso. Como que aumentou? Isso é da prefeitura está falando a verdade. Por exemplo, veio o shopping para Varginha. Eu tenho certeza que deu um na cidade. Aí eles podem falar, ó, o ano passado era 800 milhões. Agora esse ano vai ser um bi por causa da previsão de arrecadação do shopping de 200 milhões de impostos. Pô, justificado, mas do meu ponto de vista. Então aí é uma conversa com a prefeitura, com o pessoal da contabilidade que estipula esse orçamento. Tá? Agora foi a prefeitura falando a verdade. A prefeitura mentindo. A prefeitura mentindo, o que acontece?
vocês têm uma porcentagem que vocês autorizam para remanejar o orçamento. Não tem? Quanto que é 20% de 10? Quanto? 2. 20% de 10 é 2. Então, no orçamento de 10 milhões, eu posso mexer em 2. Vamos supor que meu orçamento verdadeiro seja 10. Eu falo que é 20. Quanto que é 20% de 20? 4. Só que o meu real é de 10. Então, eu vou ter 4 milhões para mexer em 10. Você 40%. Na verdade, eu vou ter 40 e não 20. Vou falar que vou pedir 20, mas vou ter 40. Vou perder 20 e vou ter 40. Então, isso é uma das hipóteses da prefeitura estar mentindo. Eu não estou falando que a prefeitura está falando a verdade, nem que não está mentindo. Estou dando um exemplo que às vezes acontece. O ideal é exatamente ver isso que você falou. Falar assim, quanto que foi executado esse ano? Porque, gente, é previsão. A prefeitura pode acertar ou não, isso é normal. E por melhor que seja a equipe, ninguém é muito de má para gravar. Então, vamos supor. Quanto que realizou esse ano? O ano passado. O ano passado previu 38 e arrecadou 40, estou dando exemplo. 43. Se a prefeitura mandar um orçamento hoje de 45, faz sentido. Ainda que o arrecadado seja 41, mas, 2 milhões, 1 milhão, não é isso que vai fazer a prefeitura burlar a Câmara, vamos dizer assim. Aí faz sentido. Agora, por exemplo, se você pega 45 e vê que o arrecadado deu 35, aí é problema. E já teve legislaturas passadas em que a gente constatou que a prefeitura mandou um valor muito maior do que o arrecadado. Entendeu? Só que na época os vereadores não deixavam do jeito que estava. Só que aí corre o risco da porcentagem. Tá? Deixa eu entender. Tá, depois você me fala para eu falar da porcentagem, senão eu esqueço. E das dotações que elas são ilusórias. Uma coisa muito importante, então, aí, quem lidera esse orçamento para ele movimentar, esse orçamento livre, é os vereadores. Sim. Então, quanto maior o orçamento, isso é muito perigoso. Pior quanto maior se liberar 20%, pode estar movimentando 40%. Por exemplo, de 40 e quanto que mandou? Não mandou ainda, né? Não. Vamos supor que seja 44 milhões no passado. 45. Quanto que é 20% de 45? Sei lá, vai dar 9, então ele vai ter 9 milhões. Mas se não fechar os 45, se for 36, eu vou te contar uns 9 milhões. De novo, mas é 9 milhões do que ele pediu. Os 45. Ainda que ele realize 10. Entendeu? Tá. A questão não entendeu, né? Não, entendi. Eu acho que eu entendi, ó. Ah, A prefeitura pediu, vamos fazer em valores redondos. certo. 50. Estipula Não, 50. não, vamos supor, vamos pôr 100 milhões, ficar redondo. Tá, 10% 100 milhões. de 100 milhões 10 milhões. é 10 milhões. Isso. A gente autorizou o movimento de 10 milhões, que é 10%. Sim. Só que a prefeitura arrecadou 50 milhões. Sim. E ela pode movimentar os 10 milhões, porque Sim. nós autorizou, então Sim. passa a ser 20%. Sim. Livre. Sim. Também, então eu não tiro o pé se você liberar muito. Sem contar a participação da Câmara, que fica muito restrita. Porque, por exemplo, Porque Vai fazer o precisar seguinte, mandar aqui para abrir crédito, vai- para suplementar, nem nada, sem passar por nós. Sim. Então vamos fazer projetos, vamos fazer algumas coisas que nós não vamos ficar nem sabendo. E principalmente, que aí eu já vou entrar na questão da porcentagem, o que acontece? Via de regra, o que acontece? O executivo vai gostar se vocês mexerem no orçamento? Não, já é um planejamento. Se vocês estivessem no executivo, vocês iam querer que os vereadores mexessem no orçamento? Que vocês fizeram? Não. A tendência é essa. Pronto. Entendeu? Então o que acontece? Então a tendência é a prefeitura ou não gostar, ou vetar, enfim, depende de quem vai ser o gestor, de como que ele vai relacionar. Mas a tendência é a prefeitura não gostar. Então o que vai acontecer? Aí vocês vão supor que vocês vamos supor que vem um veto do prefeito. Aí a tendência é a Câmara derrubar o veto. Vocês vão votar contra aquilo que vocês colocaram? Em tese, não. Aí vocês vão derrubar o veto do prefeito. Beleza. Vamos botar um exemplo prático aqui. Todo mundo, a Câmara aqui mexeu em 2 milhões no orçamento. Tá lá, pra cá, beleza. O prefeito vetou o emenda de vocês todos. Pronto, 2 milhões. Vocês foram lá e derrubaram o veto. Derrubaram? Derrubaram. Pronto. Vocês mexeram em 2 milhões. Vocês aprovam 20% de 40 milhões. Vai dar 8 milhões para ele mexer. Certo? 8 milhões. Beleza. Olha o desgaste que vocês tiveram político. Mexer no projeto, aprovar, derrubar o veto do prefeito, fazer o negócio. O prefeito pode mexer em 8, não pode?
vocês mexerem em 2. Ele vai pegar dos 8, ele vai pegar 2 e desfazer tudo que vocês fizerem e voltar para o original. Agora ele pode mexer em quantos? 6. E desfez tudo que vocês fizeram, todo aquele desgaste político e vota, e reunião com o prefeito, e o prefeito às vezes puxando a orelha de vocês porque não quer que mexa no orçamento, às vezes o secretário ficando bravo porque vocês estão mexendo. Então é por isso que essa porcentagem tem que ser quanto menos tiver, melhor para vocês. Não é que o prefeito não vai poder fazer, ele vai fazer. Só que, por exemplo, olha só, se ele quiser, por exemplo, se vocês aprovam 1%, quanto que é 1% de 40 milhões? Dá 400 mil. 400 mil. Se eu quiser desfazer os 2 milhões, eu só vou poder fazer eu sozinho, 400 mil. Então, aí esse outro 1 milhão e 600 eu vou poder fazer? Pô, mas aí eu vou mandar para Câmara. Ó, vocês me autorizam a desfazer o que vocês fizeram? Aí vocês vão dizer sim ou não. Entendeu qual que é a jogada? Porque se vocês deixam uma porcentagem alta, o prefeito ele vai desfazer tudo que vocês fizeram com a autorização de vocês. Sem vocês ficarem sabendo, vamos dizer assim. A vantagem de se colocar uma porcentagem baixa é o prefeito ele vai poder desfazer? Vai, mas aí com a autorização de vocês. Então a Câmara ela ganha em autonomia. É até o que eu estava conversando com a Bruna, fazendo sentido figurado. Quanto maior a porcentagem que vocês aprovarem, é a porcentagem de poder que vocês têm que vocês estão entregando na mão da prefeitura. Então, vocês vão aprovar 20%, é 20% do poder que vocês têm que vocês estão entregando no prefeito. Tem Câmara que aprovou 80% do prefeito. Não precisa ter Câmara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todos os anos é o Ctrl V. Sim. Eles pegam, mandam, e outros anos teria porcentagem. Sim. Aí o que aconteceu? Eu não sei qual foi a parte aqui do jurídico que elaborou o MDO e tirou algumas coisas dessa porcentagem. Aí até eu falei com essas emendas, tanto é que você emendou a LDO inteira, né? Tipo, você não, eu, né? Você sugeriu e eu fiz as emendas. Por quê? Porque aí eles tiraram. Aí quando vinha, vamos supor o exemplo do Zé, ele mandava tipo 30%. Aí nós, das comissões, né, que eu fazia parte da comissão de finanças, a gente ia lá colocar 20, 10, né, conforme a gente achava. E dessa vez eles não mandaram nada. É porque ele vai mandar na lua. Ele não vai mandar na LDO, ele vai mandar na lua. Então, mas não é necessário ter os 10% ou os 20%? Na LDO, não. É necessário ter na lua. O que a gente vai depender da postura que vocês vão adotar. Vamos supor que esse ano vocês resolvam colocar 10%. Aí, se vocês concordarem com 10%, o que eu sugiro para vocês, para evitar já briga, é colocar. A LDO é a mãe da LOA, não é? O que vocês vão colocar? Na LOA pode vir autorização para abertura de crédito de no máximo 10%. Né? Vocês concordaram com o teto 10? Aí quando ele mandar a LOA, qual que é o máximo que pode vir? 10 para baixo. Aí você já elimina uma briga, porque senão vocês vão ter essa briga na LOA. Então vocês escolhem se vocês querem ter essa briga agora ou na LOA. Isso se eventualmente o prefeito mandar mais de 10% vocês querem de 10%. Agora vamos supor que vocês querem 20%. O prefeito mandou 20% e não tem conflito nenhum. Vai ficar os 20% que ele já colocou. É só na hipótese da Câmara e a prefeitura não concordarem com a porcentagem, tá? Porque aí é que acontece, na visão do Executivo, se vocês forem prefeitos, vocês queriam que a Câmara aprovasse uma porcentagem alta ou baixa? Alta. A Câmara, em tese, baixa. Então, geralmente, a Prefeitura com a Câmara, nesse aspecto, dificilmente vão entrar no acordo. Pode ser quem? Pode. E qual, vamos supor, se tem uma porcentagem máxima? 100%. O Tribunal de Contas, ele entende que o máximo permitido é 30%. Ele fala que acima de 30% já considera como não tem orçamento no município. Então, eu estou te falando que os outros anos anteriores tinha 30%. É, 30%. E a gente fazia as emendas. Já teve. Jogava pra baixo. Só que dessa vez não veio. Teve ano que foi 25, já teve 20, já teve 5, 10. Já teve 5. E a vantagem de colocar abaixo é que nós vamos participar de tudo. Vai mandar o projeto para a abertura, a gente vai saber o que está sendo feito. A gente pode dar uma ideia e sugerir, aumentar alguma coisa ou mudar o prefeito. Mas se concordar, não concordo, mas eu concordo assim. Participativo. Não, a Câmara não vai participar em nada.
Vai usar todo, vai trabalhar. Porque via de regra o executivo vai falar assim, não aprova baixo porque vocês vão me engessar. Porque eu não vou poder mexer. Não, você vai poder mexer. Com autorização da Câmara. Manda o projeto. E aí, no caso que eu também conversei com a Bruna, por exemplo, vocês podem falar com o prefeito, né? Vocês podem entrar num acordo com o prefeito. O seguinte, quando eu mandar uma abertura de crédito, se for uma coisa realmente urgente, vocês votam com sessão extraordinária para agilizar o processo. Entendeu? Porque às vezes tem coisa. E aí a questão, quanto mais o prefeito faz um planejamento bom, menos de crédito ele precisa, menos da Câmara ele precisa. Então isso também é um mecanismo de às vezes você forçar o executivo a planejar melhor o orçamento dele. Porque senão o que acontece? Se vocês colocam uma porcentagem alta, por que eu preciso planejar bem? Eu não preciso, eu faço de qualquer jeito e depois ao longo do ano eu mando para a Câmara aprova e eu não preciso planejar. Aí eu dou Ctrl+C, Ctrl+V de coisa que às vezes já vem da época, eu vou falar da época do Vitor, porque foi a época que eu tomei posse aqui na Câmara. Às vezes tem coisas desde a época do Vitor, não sei, estou só dando um exemplo. E às vezes não é, são coisas que hoje já não fazem mais sentido, talvez na época fizesse. Então, vocês colocando uma porcentagem baixa, vocês obrigam a prefeitura a planejar melhor. Esse ano é tranquilo de ter, vocês estão vendo que vocês estão votando muita abertura de crédito. Esse ano é natural. Por quê? Porque quem fez o orçamento não foi esse prefeito, foi o gestor antigo. Então ele está trabalhando com a visão de projeto do prefeito antigo. E às vezes a visão desse prefeito não tem nada a ver com o projeto antigo. Então é natural que tem muitas aberturas de crédito. Mas, por exemplo, para os anos seguintes, não é natural. Por isso que a porcentagem tem que ser baixa. Agora pensa se vocês fossem prefeito, porque às vezes a gente tem muito que se colocar na posição do outro lado da rua. Né? Por quê? Peraí, se você, agora imagina, se você não faz um bom planejamento, você quer ficar pedindo bênção para a Câmara? Não, então você vai fazer um orçamento mais redondo para não ter que ficar mandando projeto e dando satisfação para a Câmara. Tá? Uma outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, esse valor que vocês estão colocando e que o prefeito vai mandar para cá, ele não significa que o dinheiro está na conta. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor que o orçamento da prefeitura seja de 45 milhões. Vocês aprovaram. Dia 1º tem 45 milhões na conta da prefeitura? Não. Então, é um teto de gasto. Então, vamos supor, isso é o que eu estou falando para vocês, serve para lá, é da Câmara também. Porque vocês vão elaborar um projeto, a proposta da Câmara. Então, vamos supor que a Bruna pensa num gasto doido. Imagina um gasto totalmente absurdo. Qual seria isso? A Câmara. Quero comprar o quê? Um ônibus de 2 milhões. Um negócio absurdo. Um ônibus de 2 milhões. Beleza. Aí quem vai fazer o orçamento do próximo presidente é quem? Essa é a Bruna. Bruno. A Bruna é a mesa diretora. Aí vamos supor que... Gilson, posso te colocar de próximo presidente? Gilson, próximo presidente. Beleza. Você quer comprar um ônibus de 2 milhões? Não quer. Entendeu? Aí o que acontece? Só que é o seguinte. Você colocou um ônibus de 2 milhões. Significa que você vai gastar os 2 milhões no ônibus? Não. Significa que você pode gastar até 2 milhões. Você pode comprar um ônibus de 100 mil? Pode. De 1 milhão? De 1.999? Pode. De 2 milhões e 100? Não. Só até 2 milhões. Tá? Se você quiser gastar 2 milhões e 100, aí você vai dar uma ordem para o executivo para abertura de crédito suplementar. Quando ele faz aqui, você vai fazer lá. Aí ele vai, aumenta o teu limite, aí você pode gastar. Tranquilo? No caso da Bruna, planejar um ônibus de 2 milhões. Gilson é presidente, estou colocando um prefeito já. Gilson é presidente, não quer um ônibus, você quer gastar com o quê? Uma outra coisa. Uma construção. Uma construção, você quer construir uma outra sede para Câmara. Vai custar 2 milhões. Aí o que você vai fazer? Com o orçamento que você vai herdar da Bruna, o que você vai fazer? Você vai dar uma ordem para a prefeitura para zerar essa ficha do ônibus, zerar esses 2 milhões, e você vai criar uma ficha de reforma ou construção de sede. E aí você vai tirar os 2 milhões de lá e colocar os 2 milhões aqui. Aí você pode fazer. Então, mais ou menos o jogo é esse. Então, o que vocês estão vendo lá é limite de gasto, não é dinheiro na conta. Tá? A última explicação que eu vou dar antes de tomar todo o tempo que a gente está comentando, não sei que vocês têm outras dúvidas, é o seguinte: tem uma coisa que chama ciclo orçamentário. O que é ciclo orçamentário? Você tem empenho, liquidação e pagamento. Alguém sabe o que é empenho? Ou não? Não? Empenho. Quer arriscar? Tipo, autorização de despesa, empenhou, né? Um empenho daquilo que vai ser comprado. Então, mas o que significa isso?
Empenho. Fase. Reserva. Você está reservando aquele dinheiro para aquilo. Vamos supor que, por exemplo, a Lia, 240 mil para a compra de um carro. Então ela empenhou no orçamento da Câmara de 1.800.000, 240 mil empenhou para comprar um carro. Ela pode gastar esses 240 em outra coisa? Não, porque está reservado. Para ela gastar, ela tem que desempenhar e aí liberar aquele dinheiro. Aí ela pode usar para outra coisa. Então ela empenhou, reservou. Significa que ela vai gastar aquele valor? Não. Aí vai ter a licitação. A licitação do carro, beleza, saiu num valor de 170, 177, não lembro. Beleza. Aí o que acontece? Vem para a próxima fase. Primeiro você reservou. Beleza. Aí vem a fase da liquidação. O que é a liquidação? Essa aí ninguém acerta. Não. O pessoal fala, não é. Liquidação? Quase. Na verdade, o que é liquidação? Você recebeu e conferiu se aquilo é o que você pediu. Então, no caso da Câmara, a Câmara reservou 240 mil, teve a licitação, o carro saiu por 170 mil. Aí o que acontece? A gente pagou? Veio o carro? Veio o carro. O carro respeita o edital de licitação? Respeita. Aí você tem o gestor do contrato para ver. Aí ele vai dar, por exemplo, ok para ali, fala ok para a Bruna. Aí a Bruna liquidou, está tudo certinho, então liquidação é verificação. Verificou que o produto está ok? Ok. Aí vem o pagamento. Então são as três fases. Reservou, inspecionou, pagou. Reservou, inspecionou, pagou. O cartão está aberto. Aí, por exemplo, gastou 170 com o carro e tem mais 240. Sobrou quanto? 70 mil. Aí 70 mil ela desempenha, volta para o orçamento. Ainda vai ficar atrelado à aquisição de carro. Vai ter que fazer a operação? Aí, por exemplo, se ela quer com 70 mil construir mais uma sala no valor de 70 mil, ela vai dar uma ordem para o prefeito para tirar 70 mil da aquisição do carro para colocar numa ficha de reforma da Câmara. Tipo a garagem. Tipo a garagem. Tipo a garagem. Entendeu? É assim que funciona. Vamos supor que a Lia tenha colocado a aquisição de carro para esse ano. Que está gerindo é a Bruna. A Bruna vai lá, dá uma ordem preceptiva para zerar essa ficha de aquisição de carro, tem vista que ela não quer, e aí ela põe o dinheiro onde ela achar que ela deve, reforma, garagem ou qualquer outra coisa. Entendeu? Tá? E aí o que acontece? Quando você faz a reserva, é aí que vem. Quando você faz a reserva, aí você precisa daquela dotação. Então, por exemplo, por enquanto está tudo claro? Tranquilo? Quando você faz a reserva, você vai olhar para a ficha. Porque você não pode tirar de qualquer lugar. Então, por exemplo, se eu for fazer uma aquisição do carro, tem um código. Aí, no caso, por que a Lia reservou, por exemplo, 240 mil? Porque ela foi na ficha, na LOA, na parte da Câmara, viu que tinha aquisição de carro 240 mil. Então, qual que é o teto dela? 240. Ela tinha 240 mil em janeiro? Não. Por quê? Porque a prefeitura vai repassando do décimo. Quando a prefeitura, toda vez que vocês, o tesoureiro e a presidente assinam aquela nota de empenho, significa que, teoricamente, ela olhou na LOA, viu que tem limite para ela gastar, e aí ela gastou. Lembra que ter dinheiro na conta é diferente de ter autorização. Então, o dinheiro chegou na conta, ela pegou e gastou. Prefeitura, janeiro, a gente começa a pagar nossos impostos. Vamos supor que chegou 1 milhão na conta da prefeitura. Como que eu vou saber que ela está gastando? Onde que o prefeito está gastando? Aí vem o empenho. Você vai no empenho, vai ter o código, você vai lá. R$1 foi para saúde. O outro empenho, R$3 foi para educação. E aí você soma todos os empenhos, o teto tem que dar o limite da ficha. Deu para entender mais ou menos? É assim que funciona. Se tem mais alguma dúvida, deixa por hora. E dentro das porcentagens que está falando, tem um alto de 50%, que é para remanejamento, transposição e transferência. Aí não sei se seria do valor total do município. Então, aí depende de como vai ser colocado. Vocês podem deixar geral, ou vocês podem deixar por ficha. Vou dar um exemplo. Se você coloca geral, um orçamento de... É porque tem diferença de transposição, transferência e remanejamento, que é uma coisa mais interna do que a abertura do crédito. A remanejamento e transferência tem casos bem específicos que o prefeito pode fazer. A abertura de crédito é uma coisa mais ampla. Por explicação, eu perdi o que eu estava... 50%. Tá, 50%. Põe na ficha. Tá, ficha de diferença. Por exemplo, se eu colocar que a Câmara só pode mexer em 50% do... Pode mexer.
alterar o orçamento. Em 50%, num valor de 2 bilhões, eu posso mexer em quantos? 1 milhão. Aí eu posso ter uma ficha de R$1 e jogar ela para 1 milhão e 1. Porque eu estou mexendo em 1 milhão. Eu estou pegando uma ficha com R$1 e estou injetando 1 milhão dentro dessa ficha. Está dentro do meu limite? Tá, eu posso mexer 1 milhão. Vamos supor que agora eu coloco isso para a ficha. Eu só posso mexer em 50% total do orçamento e 50% total da ficha. Se minha ficha tem R$1 e eu tenho autorização para mexer em 50% dela, minha ficha máxima pode ter quanto? R$1,50. Aí eu posso mexer em 1 milhão, mas nessa ficha eu só posso mexer em 50 centavos. Então eu posso mexer? Posso. Aí vai me sobrar R$999,95 e a ficha só vai ter 50 centavos. Então são 2 limites que se vocês quiserem, vocês podem colocar. Porque aí, dentro da Deus, colocou essa emenda de 50%. Foi erro deles também não ter colocado essa porcentagem? Na verdade, eu vou até te falar por que eu sugeri essa emenda. Num primeiro momento, era uma coisa que eu não me preocupava. Em remanejamento, transferência, transposição. Não era uma coisa que preocupava. Era uma coisa que estava sendo a prefeitura ficou livre para mexer. E aí um dia eu fiz um curso, na época até foi com o Daniel, que era o nosso antigo controlador interno, eu fiz um curso, e aí o cara falou, ó, o único erro que eu estou vendo no que vocês estão fazendo é que vocês não estão colocando margem limite para remanejamento, transferência e transposição. Eu falei, pô, mas precisa? Ele falou, precisa, porque senão você está dando meio que crédito limitado para a prefeitura. Entendeu? Ele falou, então é bom que você coloque um valor ali para você ter um mínimo para não ficar totalmente aberto. Então, desde quando ele falou isso, eu também sugiro pelo menos uns 50% nessa questão. Entendeu? E na abertura de crédito ele também fez a mesma recomendação que a gente, na época, a gente estava com 30% ou 20%, estava mais ou menos assim, ele também falou, ó, quanto menos vocês colocarem, ele fez a explicação, essa que eu estou passando para vocês também. Entendeu? Então, por isso que tem nas duas. Tá? Mas a prefeitura tende a usar muito menos o remanejamento, a transposição e a transferência do que a abertura de crédito. Por isso que tem 50 para um e eu coloquei 5% para sugestão, né? Então 50 para um e 5 para outro. Mas isso que a gente falei também é uma sugestão, quem define tudo são vocês. Vocês que batem o martelo de o que vocês acham que é certo ou não. Vai ter que usar o seu ordinário, né? Fazer na quinta. Segunda-feira mesmo, acho que essa semana. Não, recesso não é definido. Como faz, gente? Para casa da praia não tem necessidade. Então, o voto ideal vocês não acham de preparar mais? Mas está com a votação de hoje. Os 45 minutos de tempo que estava no meu projeto e o outro e o Manifestação dos vereadores. Alguém? Declaro encerrada essa audiência. Apresentando o Santana Esporte Clube, com o treinador da parte técnica, e como a gente viu a publicação no Facebook, a gente veio aqui para ver a possibilidade de incluir no orçamento para o Santana Esporte Clube, que tem um CNPJ, existe já desde, se não me engano, 79, 80, e hoje ela é composta por basicamente mulheres, na diretoria, vice-presidente, presidente, tesoureiros, e a gente faz um trabalho aí com crianças e nós estamos precisando muito de apoio, mas queria ver se tem como vocês incluir no projeto de vocês aí um recurso para essa associação. Se tem a possibilidade. Eu tenho até mesmo um projeto que eu já estava encaminhando
que eu escutei, acho que o Greg falando a respeito de incluir 100 mil, 500 mil reais para poder estar fazendo. Eu já estou há 19 anos trabalhando com esporte, e quando você vai entrar em competição, tipo, qualquer inscrição, R$1.000, R$2.000, arbitragem 600, 900 reais para cada, né, vamos dizer, 3 rodadas diárias de jogos. E isso daí vem trazendo alguns transtornos para os pais, né, que às vezes fica procurando os nobres aí para poder selecionar, resolver as situações, e acaba que vai ficando nomes sendo envolvidos, né, e fica chato dentro da situação. Então acho que se vocês conseguirem incluir algo já dentro, não sei como que funciona a lei, como que funciona aí, mas se conseguisse pôr já algo destinado à associação, né, já que foi aberto ao público, seria bem relevante, né, para a associação dar continuidade aos trabalhos que estão sendo bem feitos aqui em Santana com crianças, né. Eu, como treinador, tenho bastante orgulho, né, do que eu faço, bastante orgulho das crianças. Em 3 anos a gente está com um total de 11 títulos, entre alguns segundos colocados, terceiros lugares, medalha de ouro representando a escola, medalha de prata, agora recentemente de novo, ouro e bronze. E eu acho que essas crianças aí precisam de um pouquinho mais de carinho, né? Um pouquinho mais de atenção, um espaço um pouquinho mais adequado, né? Uma iluminação bacana, né? Para poder eles estar continuando representando a cidade e automaticamente tendo dignidade para a vida, né? Porque acho que isso aí transforma muito o ser humano aqui na cidade. A gente tem muitos meninos que já saíram daqui, que estão trabalhando, que estão já em faculdades, que já são formados em outros empenhos, graças a Deus, e estão se realizando através também desse esporte que soma com a igreja, soma com a escola, e aí a gente queria ver a possibilidade de vocês estarem ajudando. E a gente fez até o pequeno orçamento, o nosso gasto anual aí é em média de 100 mil reais, né? Isso daí a gente pode trazer comprovado, trazer da forma que for preciso aí, com nota fiscal, do jeito que for preciso. E esse ano, graças a Deus, nós ainda estamos tendo apoio do transporte, né? A Bruna, acho que conversou com o prefeito, antes não poderíamos estar alojando nem sequer o espaço. Hoje eles estão liberando o campo lá com a iluminação. Várias competições que a gente participou, o Felipe ajudou até mesmo no lanche, a Silmara, o Gilson, né? Então, tipo, a gente queria tentar acabar com isso, parar com esse negócio de ter que ficar pedindo, né? Igual eu vejo vocês falando aí na reunião, uma forma que o prefeito não tem que vir cá pedir, ou vocês pedir, a gente queria também alguma situação para que isso melhorasse, né? Para que a gente não tenha que ficar pedindo ou implorando, isso já está dentro de um orçamento, para que possa ajudar essas crianças aí a ter um lanche saudável, uma fruta, um Danone, alguma coisa, né, pós-jogos, né? A gente sai sempre aí com 60, 70, 80, 90 alunos e sempre não tem, né, uma situação. Esse ano melhorou muitas coisas, né? Mas como temos essa situação aí dessa oportunidade, a ver se vocês podem. Era para as meninas virem, mas como fomos pegos, eu fui ver isso agora à noite, aí elas pediram para mim vir cá representar. Elas, que eu assino através do alvará que foi liberado essa semana aí, como treinador responsável técnico, né, formado, né, pela USP São Paulo como educador físico. Então, se vocês puderem olhar com carinho, a gente vai agradecer muito. Deixa eu te perguntar, você tem um calendário que você participa já anual dos campeonatos? Assim? Sim, Santana, as competições que nós disputamos na realidade, a gente joga Copa Record, Copa Café, Copa Leite e a Alterosa, que é a mais forte, mas porém a mais cara, a gente sempre pretendeu participar, mas infelizmente os custos são bem altos, né? Então, somos atual bicampeão da Copa Record, com a categoria 17, fomos campeão com 14, sub-16, agora estamos na 17, temos mais 2 jogos classificatórios para ir para as quartas de finais. Lá em Boa Esperança nós estamos entrando na semifinal com as 3 categorias classificadas em primeiro lugar. E então são essas competições que a gente está disputando. Esse é o calendário das crianças, né? Que é na qual eu atendo como treinador. Então seria basicamente isso. O caro mesmo é transporte, né?
as inscrições. Esse ano a gente entrou na Record com uma inscrição que foi fornecida pelo Cicobi, o Banco Cicobi, que bancou, que pagou. E no meio da competição a gente teve que tirar as categorias menores e manteve apenas o 17, porque o transporte estava ficando muito caro, inclusive para o município. E a gente veio para Boa Esperança com as categorias menores para manter eles jogando. Só que nós estamos tendo dificuldade, porque já estamos há 3 anos, se nós tiver 10 jogos dentro de Santana é muito. Nós não temos jogos dentro da nossa própria cidade. Então a população não está acompanhando os feitos que essas crianças estão fazendo aqui na região, né? Então seria basicamente isso daí. Ao total de umas 4 competições, né, fora os jogos de férias, né, que é algo mais particular, né, algumas avaliações de treinadores que a gente traz, porque são muitos meninos aqui que têm potencial de chegada, mas eu falo, até eu falei com o prefeito na última reunião, é muito importante, não se, como ouvi vocês falar também que tem as outras modalidades, futsal, voleibol, né? Eu pretendo criar um time feminino também, que é o que meu pai fazia antes, para poder também trazer a parte feminina para o esporte dentro do futebol. Mas vocês vão vendo aí que hoje é bem complexo, né? Porque você fica batendo na porta, pedindo, e os pais, né? Lembrando que a gente tem um grupo somente de pais, né? Então quando se fala de recurso é tratado com os pais, né? Igual algumas coisas que já chegaram, que a gente já ouviu até através de outras reuniões aí, tudo difundado. Então a gente gostaria assim, de mostrar que, até convidar vocês a acompanhar, ver um pouquinho como que funciona, porque é difícil, né? E é uma coisa que está trazendo bastante saúde, bastante competitividade para as crianças, e isso é interessante. Hoje, quando eu vi essa oportunidade, eu vim aqui ver a possibilidade. Deixa eu só te fazer a pergunta. Você falou que ela foi construída em 1980. Desde o período de lá para cá, nunca se falou em uma subvenção para essa associação? Não, porque é o seguinte, ela foi registrada em 2002, né? Até acho que o Zetão, que era o presidente, e após o falecimento do meu pai, né, em 98. Então, tipo, a partir dali ela ficou inativada. Então, eu fui através de inclusive eu fui lá no sindicato, você lembra disso? A gente conseguiu alguns recursos, trouxe ela ativa, e hoje ela é composta pela Rosilene, pela Raniele, eu não vou conseguir falar os nomes de todo mundo, mas é pelos pais dos próprios atletas que estão vendo a situação, né? Então, hoje nós viemos aqui para tentar ver a possibilidade de estar tendo esse apoio, né, para poder já ficar registrado, né, para facilitar essa chegada da associação até vocês, até o prefeito. Seria isso. Essa situação que você já tem a aprovação da Câmara, Utilidade pública municipal, estadual, federal. Isso eu não por sei isso, que dizer. dependendo da verba, não pode nem dentro da subvenção, nem dentro da transferência, se não tiver. Porque eu já como presidente de associação, se você não tiver, isso aí já é irregular. Qualquer tipo de verba ser acertado nisso. Pelo pouco da lei que eu entendo dentro da sua pergunta, por mais que ela não tenha a utilidade municipal e estadual, através, por exemplo, da presidente da Câmara, da delegada, do próprio prefeito, ele pode, através das conquistas, das redes sociais, tudo que prova que ela existe há mais de tantos anos. Federal, pode ser representado por qualquer deputado, se apoia, tem algum vínculo com ele, possa ser feito dessa maneira. É mais fácil você fazer isso. Mas não é só para receber emenda parlamentar? Não, mas tem que ser declarado Não. identidade. Não, o orçamento é diferente. Fica mais fácil, né? A municipal ela tem que ter 1 ano. Sabe dizer? Então, 1 ano, se eu não me engano, 1 ano. Sabe dizer, Rafael? Sabe dizer? O quê? Isso. Se é só para. Se ela tem que estar tudo regularizado, tanto estadual, federal, não é só para receber emenda parlamentar, não. O orçamento da prefeitura não tem condições de receber a associação. Mas tem que estar registrado, você sabe Não, que tem que estar registrado. A utilidade pública para receber é uma coisa a mais para a associação, né? Para receber subvenção, você tem que ser. Projeto para declarar a utilidade tem que ter aqui. Entendi. Mas para ela receber, Vou falar, associação. tem que estar registrado nos 3 entes Os federados. 3 entes federados. Tirando o Distrito Federal. Isso aí
não só emenda parlamentar, que é o recurso da prefeitura. Municipal, estadual e da União. Se a gente pedir uma certidão federal, estadual e municipal atualizada, você tem hoje? Como eu te disse, eu estou como técnico, eu não sou da diretoria. No caso, eu sou quem assina. Mas ela tem o CNPJ? Tem CNPJ, estatuto, tudo certinho. Não, ela tá ok, né? Ela tá ativa. E o bom da associação sua, eu vejo a dificuldade que vocês passam. Hoje tem uma polêmica, o ônibus da educação não pode levar o jogador fora do município, né? O bom seria essa associação de vocês ter um veículo próprio, né? Uma emenda parlamentar para comprar um veículo aí grande, de 50 lugares, sei lá, ou até mais, né? Porque aí não fica essa. Não é uma briga, mas a educação não pode fazer isso hoje, né? A lei não ampara isso mais, né? Eu não sei dizer a respeito, assim, o que eu sei é que por eles serem estudantes, eu acredito que a educação poderia atendê-los sim. Todas as cidades vizinhas, elas atendem. Aqui já apresentaram que não. Então eu não sei conforme a lei. Você tem a reserva de um outro município. Então aí eu já não sei como que é que tem que ter os procedimentos corretos. Até onde eu saiba, sim. E se você tem a reserva, para suplementar os alunos, você pode usar isso. Você não tem os alunos em primeiro lugar hoje. É a educação. Até onde eu saiba, até onde eu fiquei sabendo. Eu não sei como é isso. Mas o pedido seu é muito pertinente e acho que a educação, o esporte é tudo mesmo, né? E os jovens a gente vai melhorar cada dia dando oportunidade a eles. Né? Obrigado. Agradeço a presença, o Edson, e informo que as sugestões vão ser passadas aí pelas comissões e analisadas, viu? Se vocês quiserem que encaminhe o projeto, para vocês terem uma noção, igual o Jacques fez a pergunta, a gente encaminha para vocês terem mais ou menos ideia do custeio anual do projeto. Eu peço para a presidente. Documentação também da situação dela. Porque eu sei que ela é cadastrada no CAGEC e tudo mais, mas eu não tenho essa informação sobre. Direitinho. Declaro encerrada essa audiência. Boa noite a todos.